O quão bem você acha que conhece a pessoa que está ao seu lado? Seja ela, sei lá, o seu companheiro, o seu amigo, o seu vizinho que diz prezar pelo bem maior da comunidade, o seu chefe. Que garantia você tem que essa pessoa não esconde segredos sombrios embaixo do tapete ou até mesmo embaixo do assoalho da própria casa? Aquela pessoa que te cumprimenta e sorri pra você todos os dias pode ou não ser um lobo em pele de cordeiro, só tira a própria vestimenta quando está entre quatro paredes? Hoje eu estou aqui pra falar pra vocês a história de um dos assassinos em série mais prolífico da história dos Estados Unidos. Conhecido pela alcunha de O Palhaço Assassino, hoje eu vou falar sobre John Wayne Gacy. Antes de começarmos a falar sobre o caso de hoje, eu quero pedir desculpas a vocês pelos barulhos ambientes. O motivo, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vão entender. Hoje foi a final de um mundial que agora me fugiu o nome, mas o qual o Corinthians foi campeão. Então vocês têm já certa noção do caos que está aqui o meu bairro. Fora isso, mais uma vez está tendo culto aqui na frente de casa. A minha voz está parecendo a voz de um pato, porque sim, eu estou gravando esse vídeo doente. Porém, todas essas coisas são coisas que fogem do meu controle e infelizmente eu não tenho outro horário pra gravar. Então eu vou pedir desculpas pra vocês adiantadamente. Acho que vocês já estão cansados de me ouvir pedir desculpas aqui por barulho ambiente, mas não tem nada que eu possa fazer. Como sempre, pra fazer vídeos do tipo, eu faço uma pesquisa bem extensa. E além de 2 documentários, um deles, que se eu não me engano se chama Crime Stories, alguma coisa assim, tá disponível aqui no YouTube com legendas. Outro deles é um episódio da série documental Born to Kill, que fala sobre a vida de serial killers. Alguns artigos, mas em especial um artigo que está incluído aqui no livro Arquivo Serial Killers, da Ilana Casoy, que é um livro bem completo quando se trata de serial killer. E o artigo do John Gacy aqui neste livro está muito, muito completo mesmo. Se você não tem esse livro ainda, eu recomendo que você tenha esse livro caso você se interesse em saber mais sobre a mente humana. Ilana Casoy é conhecida de fato como a rainha da criminologia brasileira. Garanto que se você comprar este livro aqui, você não vai se arrepender. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira fazer a compra. Nascido em 17 de março de 1942, John Wayne Gacy era o único filho homem em uma família de 3 filhos. O pai dele, John Wayne Sr., que é assim que nós vamos chamar ele daqui pra frente, era um homem que sofria de um extremo complexo de inferioridade. Então, durante sua vida inteira, ele buscava sempre tentar ser melhor do que todas as pessoas que ele via pela frente. Inclusive, ele tentava ser melhor do que o próprio filho também em tudo. O pai dele se achava extremamente inferior a qualquer ser existente. Então, para compensar esse sentimento que ele tinha dentro dele, ele buscava sempre ser o melhor em tudo. E quando ele não conseguia ser o melhor, ele mentia e dizia pra todos que ele era. Além disso, John Wayne Sr. era um ser extremamente homofóbico. Ele nutria de verdadeiro ódio contra homossexuais. Inclusive, ele acusava o John Gacy, acusava, não sei se é a palavra, mas é a que eu vou usar aqui. Ele acusava o filho desde sempre de ser homossexual e ele usava vários nomes pejorativos pra tentar colocar o filho para baixo. Ele constantemente agredia o John e constantemente ele mexia muito com a autoestima do filho, sempre buscando enfatizar que o garoto jamais chegaria à altura dele e que o garoto não servia para nada. A mãe do John Gacy era a típica dona de casa americana dos anos 40. Ela buscava sempre mostrar para os vizinhos e familiares que eles eram uma típica família tradicional e sem defeitos. Ela pintava sempre a imagem de família perfeita para todas as pessoas que ela conhecia, mas na verdade, dentro de casa, não era bem assim. Quero deixar bem claro aqui em vídeo que eu não estou julgando o fato de ela se mostrar perfeita para a vizinhança, porque realmente isso era o típico dos anos 40. O que acontecia dentro de casa era dentro de casa e as pessoas de fora precisavam acreditar que a família era perfeita e ponto. Famigerado ditado escroto entre marido e mulher não se mete a colher, só que na época as próprias mulheres e homens não davam a chance das pessoas de fora meterem a colher na casa deles. Pra justificar pro John os extremos maus tratos e ofensas que o pai dele infligia contra ele, a mãe do John dizia que o pai dele sofria de um tumor cerebral. Ela inclusive enfatizava para o filho que ele jamais deveria ir contra o próprio pai, nunca deveria contra-argumentar com o pai, porque se ele fizesse isso, o tumor imaginário, né, que só existia na cabeça dela, melhor, nem na cabeça dela existia, mas que ela usava pra justificar as agressões do marido pro filho não se sentir muito menosprezado, ela dizia para o filho que se ele fosse contra o pai, esse tumor poderia explodir. Então o John, desde a infância, sempre aguentou tudo calado. A própria mãe do John também era vítima do John Gacy Sr. Ela sofria constantemente de violência doméstica, de maus tratos, de violência psicológica, e era com o filho que ela ia
afogar as mágoas. Enfim, porque os dois meio que se entendiam nesse ponto. Enfim, como eu já disse pra vocês, desde cedo o John Gacy Sr. sempre acusou o John Gacy de ser homossexual. E ele usava isso, como eu falei, pra poder humilhar o filho. Enfim, ele usava apelidos que eu não vou repetir aqui, porque eu acho completamente desnecessário, mas que vocês já devem imaginar que tipo de apelidos são. Mas, aos olhos do John, o pai dele era o herói da vida dele. O John sempre buscou a aprovação do próprio pai. Ele sempre tentou ser o pai dele, achando que isso talvez poderia fazer com que o pai dele nutrisse o mínimo de amor possível por ele, mas o cara era um babaca. Inclusive, até o bom relacionamento que o John nutria pela mãe e pelas irmãs era motivo do pai dele fazer chacota com o filho, porque ele dizia que o John era uma bichinha por se dar bem com a mãe e com as irmãs, simplesmente pelo fato de a mãe e as irmãs serem mulheres. Sim, ele fazia isso com o próprio filho. Enfim, no período escolar, o John nunca foi uma criança que se destacou muito, por assim dizer. Ele não era um aluno péssimo, mas as notas dele ficavam sempre entre médio e razoável e nunca passava disso. E como vocês devem imaginar, esse era mais um motivo para o John humilhar o filho, dizendo que ele não tinha relevância em nenhuma das áreas da vida dele, enfim. É isso. Aos 16 anos, John Wayne Gacy foi diagnosticado com um coágulo no cérebro. Este coágulo surgiu quando John tinha 11 anos de idade, após ele cair do balanço e o balanço voltar e bater na cabeça dele. Então, entre os 11 e os 16 anos, o John sofria de constantes desmaios e ataques epiléticos, que foram causados por essa pancada na cabeça. Porém, o pai do John dizia pra quem quisesse ouvir, mesmo após ele ser diagnosticado com este coágulo no cérebro, o filho fazia isso simplesmente para chamar a atenção dos demais. Enfim, tu imagina a sujeira que tá na sola do teu sapato. Aí tu imagina o que está abaixo da sujeira que está na sola do seu sapato. Esse, basicamente, era o John Wayne Gacy para o pai dele. Após terminar o ensino médio, completamente acima do peso e sem a menor autoestima e sem a menor perspectiva de futuro, o John desistiu de fazer faculdade e se mudou de Chicago para Las Vegas. Enfim, no pouco período de tempo que o John permaneceu em Las Vegas, ele teve vários empregos. Porém, o emprego que mais se destacou foi o que ele teve de porteiro em uma agência funerária. Mais tarde, o John alegou que ele adorava ver os cadáveres, principalmente os cadáveres de jovens garotos. Após esse emprego do John vir à tona, surgiu-se o rumor de que nessa época ele poderia ter se envolvido com necrofilia, porém isso nunca chegou a ser provado e o próprio John Gacy negou isso durante uma entrevista. Enfim, essa vida independente que o John passou a ter em Las Vegas não durou mais de 3 meses e ele pegou todas as economias que ele conseguiu trabalhando lá, pegou as malas e voltou para Chicago. No ano de 1964, o John Gacy se casou pela primeira vez com uma mulher chamada Marilyn Myers. Após o casamento, então, ele se mudou com a esposa para Iowa, onde ele passou a gerenciar uma rede de fast food que pertencia ao sogro. E ainda naquele ano de 1964, o John se afiliou pela primeira vez ao Partido Democrata Americano. Enfim, porque ele tinha esse grande interesse de se envolver com política e ganhar uma certa notoriedade, sempre buscando mostrar aos pais e a quem quer que fosse que ele era alguém. Em 1967, o John Gacy levou um garoto menor de idade pra dentro da própria casa pra que eles pudessem juntos assistir a um filme pornô. Sim, exatamente. Enquanto eles estavam lá assistindo, o John teve uma espécie de surto e do nada ele obrigou o garoto a se algemar e passou a estrangular o garoto. Enfim, o garoto saiu de lá relativamente bem e fez uma denúncia contra o John. E devido a isso, o John foi condenado a 10 anos de prisão por molestar o menor de idade. Só que o John, ele sempre foi muito astuto. E enquanto ele permaneceu atrás das grades, ele nunca mencionou para os colegas de cela que ele estava preso por molestar o menor de idade. Simplesmente dizia que estava preso por mostrar vídeos pornôs para o garoto, porque ele sabia que se ele dissesse que ele estava preso por molestar um garoto, ele se tornaria o prato principal dos outros presos que estavam lá com ele. Enfim, no ano seguinte, em 1968, o casamento do John chegou ao fim e a esposa se mudou para outra cidade para poder ficar com a tutela total dos 2 filhos do casal. Isso, obviamente, enquanto o John estava atrás das grades, e sim, o motivo da separação foi a acusação do John. Também pudera, né? No Natal de 1969, enquanto ainda estava preso, o John recebeu a notícia de que o pai dele havia morrido. Mas antes disso, ele já buscava
uma autorização judicial para poder visitar o pai dele no hospital. Coisa que ele não conseguiu, assim como ele também não conseguiu autorização para ir ao funeral do pai, e isso deixou o John completamente destruído. Principalmente pelo fato de que o pai dele morreu ainda sem mostrar que amava o filho. O pai dele morreu sem o John conseguir a aprovação do pai. No ano seguinte, em 1970, o John conseguiu liberdade condicional devido ao seu bom comportamento. E então ele voltou para Chicago, onde mais uma vez ele se filiou ao Partido Democrata Americano. É importante relatar aqui que, assim como a mãe, o John Gacy tinha um extremo carisma na hora de se mostrar para os vizinhos. Ele chegava a fazer grandes comemorações que chegavam a trazer 100, 200 pessoas para o jardim da casa dele durante os fins de semana. Nessas comemorações, ele costumava se vestir de palhaço para poder entreter as crianças locais. Sim, hoje em dia é sinistro você pensar nisso, mas é como eu disse no começo desse vídeo. Quão bem você conhece os seus vizinhos, o quão bem você conhece a pessoa que está ao seu lado. Enfim, em 1972, o John Gacy se casou pela segunda vez, dessa vez com uma mulher chamada Carolee Hall. O casamento também só durou 4 anos dessa vez, mas o motivo do fim do casamento foi diferente. Dessa vez, o motivo do fim do casamento foi o fato do John não conseguir demonstrar atração física pela esposa. E enfim, o fim do casamento foi esse. Enfim, no ano de 1974, enquanto ele ainda estava com a sua segunda esposa, ele conseguiu o mérito de inaugurar a sua própria empreiteira. Empreiteira essa que futuramente ele usaria para atrair as suas vítimas com a desculpa de arrumar um emprego para elas. Enfim, em 1976, paralelamente ao seu segundo divórcio, a carreira do John na política americana parecia estar em ascendência. Digo parecia porque naquele mesmo ano ele foi meio que deletado do Partido Democrata, já que surgiram novas acusações de molestação contra menores contra o John. Foi a partir desse ano que o John Gacy começou a matar com mais frequência. Eu digo com mais frequência porque 4 anos antes disso, o John já havia cometido o primeiro assassinato dele que é conhecido. No ano de 1972, o ano em que John Gacy se casou pela segunda vez, Timothy McCoy fazia uma viagem que ia de Michigan a Omaha, porém ele fez meio que uma pausa na viagem em Chicago. Foi nessa pausa que ele conheceu o John Gacy. John Gacy conheceu o Timothy num terminal de ônibus e levou o Timothy para um tour para mostrar a cidade de Chicago para ele. Durante esse tour, o John convidou o Timothy para passar a noite na casa dele, já que o Timothy não teria onde dormir, e o Timothy aceitou. Na manhã seguinte, o John alega ter acordado e visto o Timothy segurando uma faca aos pés de sua cama. Então, o John resolveu pular da cama e, nesse mesmo momento, o Timothy, como reação, levantou os braços e, ao levantar os braços, acidentalmente, ele fez um corte no braço do John. E, nesse momento, o John e o Timothy entraram em uma luta corporal. No meio da luta, o Timothy meio que perdeu a faca e o John pegou a faca e esfaqueou o Timothy várias vezes. Acontece que, após matar o Timothy, o John foi na cozinha e descobriu que o Timothy, na verdade, estava preparando o café da manhã. Ou seja, o Timothy foi acordar o John para que ele pudesse tomar café da manhã com ele, mas ele esqueceu que ele estava com a faca na mão. O John alegou que matou o Timothy porque achou que o Timothy ia feri-lo, o que pode ser considerado como legítima defesa por engano. Eu não sei se esse termo existe, mas enfim, basicamente foi isso. E o Timothy foi, então, enterrado no porão do John, e era basicamente isso que viria a acontecer com a maioria das próximas vítimas dele. A grande maioria das vítimas do John Gacy eram atraídas por ele com a promessa de empregos em construções civis. Enfim, como eu disse, o John tinha uma empreiteira. Mas ele também atraía as vítimas com promessas de pagamento em troca de sexo, famigerado prostituição. A grande maioria das vítimas do John foram molestadas e torturadas de maneira extremamente lenta através do método de garrote. Se você não sabe o que é o método de garrote, eu vou deixar uma imagem aqui como exemplo. E quando uma pessoa estrangula a outra através desse método, basicamente a pessoa está com uma corda no pescoço e a pessoa vai girando uma haste lentamente até a pessoa sufocar. E é muito lentamente mesmo. Pra pessoa cometer certo
tipo de tortura, ela precisa ser extremamente sádica. Disso, o John também tirava a roupa íntima das vítimas e enfiava dentro da própria boca dela. Às vezes a roupa íntima, cueca, meia, enfim. Ele enfiava dentro da boca da vítima pra poder abafar os gritos. Inclusive, isso foi meio que considerado, na época, uma assinatura do John, já que a maioria das vítimas dele foram encontradas com roupas íntimas ou meias dentro da boca. Enfim, houve sobreviventes aí do John Gacy e foi relatado o que poderia acontecer durante todas as torturas dele. Um dos pontos da tortura é que ele gostava muito de citar passagens bíblicas enquanto ele torturava as suas vítimas. Enfim, também foi decretado que a maioria das vítimas do John Gacy morreu entre as 15 e as 18 horas. O próprio John alegou futuramente que durante algumas das torturas ele usava as roupas de um dos seus 4 alter egos, que é hoje em dia o mais conhecido, que seria o palhaço Pogo. Ou seja, ele usava as roupas que ele usava para entreter as crianças nas festas que ele dava, algumas vezes para matar as suas vítimas. E foi daí que surgiu essa alcunha, tá, gente, de o palhaço assassino. Após matar as suas vítimas, ele quase sempre mantinha os corpos ou debaixo da cama ou em algum canto do porão, às vezes dias antes de enterrar. Pra deixar claro, quando ele começou com esse modus operandi de matar todas as vítimas, ele já não estava casado. Eu não sei se ele já tinha se divorciado oficialmente, mas ele já estava separado da segunda esposa e por isso ela não fazia ideia das coisas que ele fazia. E no caso do Timothy McCoy, que aconteceu no primeiro ano de casamento do John, a esposa estava viajando e por isso ela também não fazia ideia do que aconteceu. Enfim, o John Gacy ainda permaneceria nas sombras por mais 2 anos, até que no dia 11 de dezembro de 1968, o jovem Robert Pist desapareceu. Inclusive, naquele mesmo dia em que ele desapareceu, ele estava completando 15 anos de idade. Enfim, o Robert estava trabalhando na época numa farmácia local e a mãe dele foi buscá-lo após o expediente. Porém, o Robert alegou que ele iria falar com um empreiteiro que estava disposto a oferecer um emprego para ele e pediu que a mãe aguardasse na farmácia enquanto ele ia falar com este empreiteiro. Porém, após horas esperando o filho na farmácia e ele não retornar, a mãe dele obviamente percebeu que tinha alguma coisa errada e ligou para a polícia. A polícia não demorou muito para descobrir que o tal empreiteiro com quem o Robert Pist iria falar era o John Gacy. Então, pouco após o desaparecimento do Robert, eles bateram na porta do John. Ele simplesmente colocou um pouco do corpo para fora e falou que não era a melhor hora, mas que ele encontraria os policiais para conversar algum tempo depois, algumas horas depois, na delegacia. Como naquele momento eles não tinham como comprovar que o John Gacy realmente havia cometido um crime, eles resolveram conversar com ele depois. Enfim, horas após, durante o depoimento, obviamente o John negou que conhecia o Robert e que teria feito qualquer coisa com o Robert, mas um dos detetives que estava lá ficou meio que desconfiado do John, então resolveu checar o passado criminal dele, descobriu sobre os 10 anos que ele pegou por molestar um menor de idade, descobriu sobre o tempo que ele passou na cadeia, descobriu que haviam acusações em aberto contra o John por molestar menores de idade. Então, obviamente, naquele momento, algo acendeu dentro da cabeça do policial e ele resolveu entrar com um mandato para verificar a casa do John. Ele esperava encontrar o Robert quando chegasse lá, mas não o encontrou. E mesmo sem encontrar nenhum corpo na época, ele encontrou algumas coisas que poderiam ser evidências contra o John. Enfim, ele encontrou anéis que continham iniciais, ele encontrou algemas, ele encontrou livros sobre homossexualidade, ele encontrou um pênis de borracha, cordas de nylon, carteiras de motoristas que não pertenciam ao John Gacy, obviamente. E além de tudo, eles encontraram fios de cabelo que pertenciam ao Robert Pist no banco de trás do carro do John. Porém, o que mais incomodou um dos policiais que estavam fazendo a vistoria na casa do John Gacy foi um odor muito forte que vinha do porão. Apesar do cheiro, ele não suspeitou que tivessem corpos ali embaixo e a única coisa que foi movida contra o John Gacy nessa busca foi uma acusação por porte de maconha e Valium, mas ele rapidamente pagou uma fiança e não chegou a ficar preso por isso. Enfim, tudo só começou a andar mesmo quando um jovem de 27 anos chamado David Crum conseguiu uma carona com um homem que mais tarde ele só conseguiria identificar como sendo um homem mais velho e obeso.
E durante a carona, esse homem drogou o David Crumb com clorofórmio. Ele chegava a acordar durante a viagem e ver partes do caminho, mas ele só se lembra fixamente mesmo de ter acordado no dia seguinte embaixo de uma estátua no centro de Chicago, fortes dores pelo corpo. E após o exame de corpo e delito, foi comprovado que o David foi estuprado e agredido com tanta força que mais tarde ele viria a ter um problema em um dos rins. Enfim, após meses sem obter resultado nas buscas pela pessoa que havia estuprado o David resolveu agir por conta própria e ficou parado com seu carro no local em que ele conseguiu a famigerada carona. Após 4 dias de espera, ele finalmente viu o suposto carro do estuprador passando e então o seguiu. E foi assim que a polícia chegou ao John Wayne Gacy e finalmente o acusou de estupro. Paralelamente a isso, a polícia descobriu que alguns dos anéis que foram encontrados na primeira busca na casa do John pertenciam a alguns jovens que haviam trabalhado para o John e que estavam desaparecidos. Alguns desses jovens eram John Butchkov, que eu acho que assim se pronuncia. Enfim, ele tinha 17 anos e desapareceu após uma briga com o John Gacy, que se recusou a pagar 2 semanas de serviço para o John e... enfim. Michael Bonin, também de 17 anos, desapareceu na mesma época em que ele consertava um toca-discos para o John Gacy. William Carroll Jr., de 16 anos, e apesar da pouca idade, um cafetão, seguia jovens homossexuais para homens mais velhos, também desapareceu na mesma época em que ele conseguia jovens para dormir com o John Gacy. E o Gregory Godzik, de 17 anos, também desapareceu na mesma época em que estava trabalhando na empreiteira do John Gacy. E após horas de depoimento, o John finalmente confessou um assassinato em que ele alegou ter sido por legítima defesa. Assassinato do Timothy McCoy. Então, o John desenhou um mapa para a polícia com o local em que eles poderiam encontrar o corpo do Timothy no porão. Porém, o cheiro era tão forte, que os investigadores resolveram ir mais a fundo. 27 garotos foram encontrados enterrados no porão do John Gacy. Além de mais 2 enterrados no piso da garagem e outros 4 que viriam a ser encontrados em um rio próximo, simplesmente porque o John não tinha mais onde enfiar os corpos de suas vítimas. Um desses 4 garotos que foi encontrado no rio foi o Robert Pist. Ele só foi encontrado em 1979, 2 anos após a prisão do John. Enfim, após a prisão, o John alegou várias coisas. Uma dessas coisas é que ele era portador de 4 personalidades. As 4 personalidades, segundo ele, eram o palhaço, o empreiteiro, o político e um homem chamado Jack Hanson, que segundo o próprio John era quem cometia esses assassinatos. Ele alegou também que ele só se lembra de ter cometido 5 assassinatos, que todos os outros foram cometidos pelo Jack e que ele não se lembra de nada do que aconteceu. Antes do julgamento do John, ele chegou a ser atendido por 13 psiquiatras e ele foi diagnosticado com várias doenças. Entre elas estavam pseudoneurótico, esquizofrênico, paranoico, personalidade fronteiriça, sociopatia, e ele também foi diagnosticado como um narcisista e um mentiroso patológico. Mesmo após ele ser diagnosticado com tudo isso e a defesa tentar declarar insanidade, o John Wayne Gacy foi considerado culpado pelas 33 mortes e condenado à morte por injeção letal. Enfim, o John passou um total de 14 anos na prisão antes de finalmente ser executado em 1994. Porém, durante esses anos em que ele passou na cadeia, ele se dedicou completamente à arte. Enfim, ele fazia quadros e a maioria dos quadros em que ele fazia envolviam temas como palhaços, enfim. Vários desses quadros foram vendidos e foram expostos em museus ao redor do mundo. E se eu encontrar foto, que provavelmente sim eu encontrarei, eu vou deixar aí aparecendo na tela pra vocês. No dia 10 de maio de 1994, o dia em que foi marcada a execução do John, ele recebeu visitas de alguns amigos, recebeu visita dos filhos e de alguns familiares. E como última refeição, ele pediu um lanche daquela rede de fast food, sabe que eu falei lá no começo que ele trabalhou, que pertencia ao primeiro sogro dele? Então, ele pediu um lanche dessa rede de fast food como última refeição. Enfim, enquanto ele estava sendo levado na máquina, enquanto ele estava sendo levado para a sua execução, ele foi perguntado sobre quais seriam as suas últimas palavras. As últimas palavras dele são uma das últimas palavras mais conhecidas aí de quem pesquisa sobre serial killer. Enfim, ele encerrou a sua vida dizendo as palavras: "Beijem a minha bunda". A execução do John não foi lá uma das execuções consideradas mais fáceis. Isso porque, devido ao entupimento nos tubos intravenosos, atrasou um
pouco a morte dele, que deveria durar alguns míseros minutos, e durou o total de 18 minutos. Inclusive, devido a esse erro, as pessoas que estavam assistindo relataram que as cortinas foram fechadas e que viam claramente o desespero na cara das pessoas que estavam lá para executar o John. Enfim, ele morreu lentamente, assim como a maioria de suas vítimas. E se isso não é karma, meus amores, eu não sei o que é. Enfim, 8 vítimas do John Gacy não haviam sido identificadas na época, porém, com o passar do tempo, 2 dessas vítimas foram identificadas. A primeira delas foi um jovem chamado William George Bundy, que foi identificado, se eu não me engano, em 2011. A segunda, e provavelmente uma das vítimas mais famosas, foi um jovem chamado James Hackerson. Mais famosas porque isso originou uma série que está em exibição no Brasil no momento, através do canal Investigação Discovery. Foi sobre a descoberta do corpo do James Hawkinson e o que levou a essa descoberta. Enfim, eu assisti o primeiro episódio, tá muito bom. Eu recomendo que vocês assistam, se vocês se interessarem por esse caso. Da série, se não me engano, é O Palhaço Assassino. Sim, básico assim. Gente, essa é a famigerada história do John Gacy. E agora eu peço a vocês encarecidamente que não fechem o vídeo, porque eu preciso dar um recado pra vocês, que quem me segue no Instagram já viu, mas que eu resolvi falar aqui também. Enfim, houve algumas cobranças via unboxing no meu Instagram, porque não tem surgido vídeos de caso concreto com bastante frequência. E algumas pessoas vieram falar: vem cá, o seu canal ele é focado em crime, por que você então tá lançando vídeos sobre documentários criminais, sobre livros criminais, enfim. E algumas pessoas gostam de reclamar por qualquer coisa. Gente, vou deixar claro aqui pra vocês. Eu comecei esse canal em novembro de 2018. Antes de eu começar o canal, eu estava desempregado. Inclusive, eu tô trabalhando há pouco tempo, tem mais de um mês que eu comecei a trabalhar. Eu estava com muito tempo livre. Antes de começar o canal, eu passei um total de 4 meses me preparando para começar o canal, estudando os casos dos quais eu queria falar. Quando eu comecei o canal, eu já tinha gravado, se eu não me engano, um total de 7 vídeos criminais, porque eu tinha tempo o suficiente para estudar para os casos. Não me entendam mal, eu não estou falando que eu vou parar com o canal, jamais eu vou parar, porque é um tema que eu gosto e, enfim, vocês podem ver aí quem assiste os meus vídeos que eu não faço isso jamais por dinheiro, até porque os meus vídeos nem são monetizados, eu faço simplesmente porque eu gosto. Eu me recuso a fazer um trabalho raso. Vocês percebem que eu pesquiso muito sobre os assassinos em série, sobre os casos que eu vou falar aqui. Gosto de chegar no vídeo e falar simplesmente: olha, tal, esse é o John Gacy e ele começou a vida dele matando tal cara, e após esse cara ele matou 3 outros caras, enfim. Não, eu gosto de relatar do jeito que eu relato, porque antes do primeiro assassinato, esse assassino, ele teve uma vida inteira. E podem haver coisas que ele passou durante a vida dele que, somadas, montaram o caráter deste assassino no momento em que ele começou a matar e gostou daquilo. Estou dizendo que não existem assassinos cruéis, que já nascem cruéis e que matam por prazer. Não estou dizendo isso, é óbvio que existem. Mas muitos assassinos têm um caráter moldado durante a infância. Então eu não acharia justo chegar aqui e falar: olha, esse é, sei lá, o Ted Bundy. Ted Bundy foi um filho da puta que matou do tal de 36 mulheres. Ele matou por isso, e ele começou a matar, começou por tal mulher. Não, o Ted Bundy teve uma vida antes dele ser um assassino, vamos dizer assim. Deixa eu focar nisso, porque eu acho que eu focando nisso, eu estou informando vocês que assassinos em série não são bicho papão. Assassino em série pode ser o seu marido, pode ser o seu melhor amigo. O assassino em série pode ser o padeiro da esquina, pode ser o seu chefe. O assassino em série são nada mais do que pessoas. O principal objetivo do meu canal é tentar informar vocês. Não lancei o canal aqui para entreter vocês falando sobre histórias completamente sangrentas. Inclusive vieram me questionar se eu mudei o nome do canal e coloquei o meu nome porque eu ia mudar o foco do meu canal. Não, eu jamais planejei mudar o foco do meu canal. Tanto que até quando eu falo sobre coisas relacionadas à cultura pop, tipo, sei lá, livros ou documentários, sempre tem um viés criminológico por trás. Então, jamais vou parar de focar no que o canal se propôs. Eu simplesmente coloquei o meu nome no canal porque eu ia falar de outras coisas relacionadas à criminologia que não envolvessem só assassinatos. Por que eu decidi falar sobre essas outras coisas? Como eu disse, eu gosto de trazer um roteiro muito bem embasado, um roteiro muito bem escrito. E isso leva tempo. Tempo que eu não tenho mais disponível desde que eu comecei a trabalhar. E assim, gente, como eu disse, eu não parei de estudar esses casos. Inclusive, eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço é: putz, eu vou falar sobre esse caso, vou ler um pouco desse caso pra poder colocar no meu roteiro antes de descansar. Eu jamais abandonei o canal. Só que é o seguinte, se vocês estão procurando por um conteúdo raso, um conteúdo que fale
basicamente as principais partes de um caso é isso e fim, vocês estão no canal errado, porque eu gosto de passar o vídeo com mais informações possíveis. Gosto de vídeos informativos, eu não gosto de vídeos com entretenimento. Um canal que eu indico muito e que segue as mesmas bases do meu canal, de estudar muito antes de falar, é o canal da Bel Rodrigues. Eu acho que não existe outra maneira certa de você falar em um vídeo que envolve tantas vítimas fatais, que envolve tantas histórias, do que respeito. Você precisa de respeito antes de tudo. Você tem que ter respeito, porque, cara, você não tá contando a sua história, você tá contando a história de outras pessoas. Envolvem tragédias na vida de várias pessoas, porque, tipo assim, vítima não é só uma vítima. Uma vítima carrega a dor de uma família inteira, e eu preciso ter responsabilidade naquilo que eu falo, porque é o que minha consciência exige. Então, é o seguinte, eu costumo dizer, se você quer um conteúdo raso, um conteúdo simplesmente vá narrar a história de um serial killer a partir do momento em que ele virou um serial killer, o Wikipedia tá aí pra isso. Você não precisa ir aqui e me criticar porque você não quer esperar por um conteúdo completo. Quer saber o básico? Tá aí a Wikipedia em inglês, inclusive, que tem mais coisa. Se você quiser, é só colocar lá pra traduzir a página. Enfim. Agora, se você quer um conteúdo completo, um conteúdo em que eu pesquiso o máximo possível sobre os casos que eu vou falar aqui, a única coisa que eu peço a vocês é paciência. Não tem como eu estudar o máximo caso e ainda assim sair um vídeo por semana com o tempo que eu estou tendo. Então, eu prefiro sim que os vídeos demorem, sei lá, tipo 2, 3 semanas, os vídeos com casos concretos, porque nesse meio tempo, como eu disse, eu tô fazendo vídeos falando mais do viés criminológico em outras áreas. Mas assim, se vocês querem informação, que é o que eu tô querendo passar, eu peço que vocês não se incomodem com o tempo que demora, porque vai demorar, mas vai vir um vídeo com mais informações possíveis. Não estou falando que não vai faltar uma informação ou outra de vez em quando, até porque eu sou humana, posso ter deixado passar alguma coisa, mas, enfim, eu vou saber que eu estou fazendo o meu melhor. Então, era esse o recado. Eu peço a vocês paciência e, assim, entendam que não é fácil você fazer um canal de crimes e vocês acharem que eu posso, sei lá, lançar 2 vídeos de casos por semana, porque se vocês quiserem um trabalho cagado, o que não falta na internet é isso. E eu não estou mandando shade pra ninguém, eu estou falando na internet no geral, tá? Antes que alguém fale que eu tô mandando shade pra alguém. Enfim, gente, o recado foi dado. Me sigam no Instagram, deem um like aqui nesse vídeo. Eu peço mais uma vez que vocês entendam, comentem aqui embaixo. Ah, o Grito veio comentar nos meus vídeos esses dias, se eu tiver o print eu vou deixar aqui, se eu recebia monetização. Não, eu não recebo monetização, nem procurei receber monetização, até porque eu sei que o meu conteúdo jamais será monetizado pelo YouTube. Perguntou o que ele poderia me fazer pra ajudar o canal a crescer. Ajudar basicamente foi o que eu acabei de falar, comentando, dando seu joinha e mostrando vídeos pros seus amigos que curtem entender sobre a mente de psicopatas, assassinos em séries, enfim, assassinos só, enfim. Mostra esse vídeo pra essas pessoas e assim vocês já estão me ajudando pra caramba. É a única coisa que eu peço e é isso, já me enrolei demais. Até o próximo vídeo.